acho. Mas Fala. Fala que bom dia. saco! Fala Mas bom é dia. sempre bom dia. Bom dia, gente. Desculpe as vozes de sono. É que essa noite a neném não deixou eu dormir desde as 3:30 da manhã até umas A quatro e neném meia. parece que já nasceu, né? Nossa, ficou mexendo e remexendo. Mas é isso. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez pela participação que vocês estão tendo no grupo, né? Todo mundo está interagindo, É, está tirando dúvidas e, sobretudo, tem acontecido algo muito mais legal do que só a participação de vocês, mas vocês têm ajudado uns aos outros. isso é melhor, porque é isso que Deus quer que nós façamos, né, também. Porque se você teve algumas pessoas aí que teve o casamento restaurado, né, e estão participando exatamente para se alimentar mais, né, porque é importante você ter a manutenção mesmo com o casamento, no momento bom, no momento já, né, pós-restauração. E essa manutenção é muito válida e você usar isso para ajudar outras pessoas é bênção, é muita bênção, porque você com certeza vai ter esse retorno para você mesmo e você acaba olhando para o seu casamento de uma forma também diferente, né? Valorizando, e não só murmurando com as brigas do dia a dia. Mas vamos lá, gente. Ah, o assunto de hoje é um assunto bastante complexo. É um assunto Delicado. delicado. É um assunto polêmico. Então quero que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô percebendo que tem muita gente com dificuldade de ouvir os áudios, porque às vezes eles estão ficando mais longos. Eu tinha planejado fazer áudio de 10 minutos, mas não, eu percebi que é difícil. Então, os áudios têm ficado aí com 20 minutos e tal. Só que a intenção de fazer um áudio e não um vídeo é justamente dar autonomia para vocês poderem colocar um fone de ouvido e enquanto vocês vão tocando as atividades do dia, vocês vão ouvindo, entendeu? Não precisa parar tudo para poder ouvir o áudio, senão vocês realmente vão ficar aí para trás no desafio. Ok? Então, fica a dica aí para vocês. Bota o áudio aí e vai ouvindo durante o dia. Mas vamos lá, pessoal. Ah, eu queria trazer um pensamento para vocês agora. Ninguém ninguém começa um casamento, ninguém entra num relacionamento contando com o fracasso desse relacionamento. Ninguém entra no casamento falando assim, olha, eu vou eu vou me casar, mas de repente num determinado ponto do meu casamento, eu vou me entregar à pornografia até que esse problema tome conta da minha vida e tome conta do meu relacionamento a ponto disso ficar insustentável e o nosso casamento terminar. Ninguém entra, ninguém faz isso. Ninguém entra no casamento falando assim: eu vou gastar todo o dinheiro que a gente tem Você é com uma pessoa besteiras. consumista. Eu vou me entregar ao consumismo, a ponto de que daqui a 5 anos, eu e a minha esposa, ou eu e o meu marido, nós vamos estar numa crise financeira tão grande, mas tão grande, que a gente não vai conseguir ter mais paz no nosso lar, e isso vai fazer com que a gente acabe eventualmente terminando o nosso casamento. Ninguém faz isso. Mas mesmo assim, os casamentos continuam terminando por conta de problemas como esse. Conflito de personalidade, ah, problemas financeiros, problemas sexuais. Então ninguém fala isso, mas mesmo assim isso continua acontecendo. Mas por quê? Principalmente porque isso sempre começa com coisas e ações pequenas, né? Então, um exemplo muito, assim, nítido e bom, assim, que no caso que a gente, né, até viveu, é que, por exemplo, mentira. Mentira, aí como todo mundo fala, uma mentirinha branca, né? Uma mentirinha, fala que eu não tô, ou depois eu ligo, depois, aí não liga, ou você pagou a conta? Paguei, mas não pagou. Então começa sempre assim, com mentirinhas pequenas, que são mentirinhas brancas. Só que isso ao longo dos anos vai forjando o seu caráter, vai transformando o seu caráter de tal forma que você vai conseguir mentir de coisas grandes. E aí isso vai trazer uma destruição da sua vida e do seu casamento. Ou seja, essa destruição aí do casamento ela é progressiva. Né? A Exatamente. gente não Então, percebe, a gente não fala assim, eu vou mentir até que minha esposa perca
a confiança em mim. Mas isso simplesmente acontece, é o que acontece por aí em todos os relacionamentos. Então, assim, vamos relembrar que todos esses desafios nós estamos colocando para que você realmente construa um relacionamento com uma boa base, né? Com uma base sólida, uma base na rocha. Então, o primeiro dia foi sobre ter Cristo no centro da sua vida. E aí a gente vai entender o porquê no final desse desafio. E ontem foi sobre vocês terem uma missão juntos e vocês também vão ver que hoje vai trazer tudo isso junto, tá? Então, o porquê que ter Deus no centro da sua vida vai fazer a diferença hoje, por exemplo. Hoje nós vamos falar que nós cremos em Deus, né? Nós cremos nas bênçãos de Deus. Nós entendemos que Jesus Cristo veio como seu filho e ele é o centro do nosso relacionamento. Então, nós cremos também que tudo que Deus ama, tudo que Deus cuida, né? Tudo que a gente entrega para ele é onde o inimigo mais quer atacar. Quem é o inimigo? Quem é essa força espiritual? Que é uma força espiritual que é boa, que é de Deus, de Jesus, e tem a força espiritual ruim que quer atacar e quer destruir as famílias, né? Isso é muito claro hoje. Então, assim, a família é o projeto de Deus, a gente sabe disso, que a família estando bem, a vizinhança está bem. Se uma família, ela prospera, aquela vizinhança vai ver, né, a prosperidade na vida dela. A igreja vai ver a prosperidade na vida dela. A sociedade melhora quando as famílias melhoram. Até um país tem um avivamento quando as famílias são fortalecidas. Mas o inimigo não quer isso, né? Claro que não. Ele quer destruir, ele quer trazer tudo de ruim. Vamos ler aqui essa passagem em Efésios, que a Vanessa já está começando a ficar ofegante. Vamos ler essa passagem em Efésios. Gente, abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O que acontece? A pergunta que a gente tem que fazer para vocês hoje é: quem vocês acham que é o inimigo de vocês? Eu tenho certeza que muitos dos que estão fazendo o desafio estão vivendo uma luta, uma batalha, e tem momentos de grande desavença com o seu cônjuge. Vocês brigam, vocês não chegam num comum acordo, você sofre porque o seu cônjuge te humilha, ou o seu cônjuge não te dá atenção. Tudo isso é o que aconteceu comigo e com a Vanessa. E acontece na maior parte dos lares que tem por aí. Agora, a pergunta é a seguinte: por vezes a gente fica com raiva do nosso cônjuge. Por vezes a gente quer, a gente acha que parece que aquela pessoa parece que vive para infernizar a nossa vida. Só que a pergunta que a gente tem para fazer para vocês é: vocês acham que o verdadeiro inimigo de vocês é o seu cônjuge? Vocês têm certeza que o verdadeiro inimigo é a pessoa que vocês se casaram? É essa pessoa que está trazendo todo esse desgosto para sua vida? Conforme nós acabamos de ler aqui em Efésios... Oi, gente, desculpa. O áudio... A gente vai ter que fazer um corte aqui no áudio porque eu recebi uma ligação. Eu esqueci de colocar o celular em modo avião. Então vamos lá. Como nós acabamos de ler aqui em Efésios, né? Onde Paulo diz o seguinte aqui em Efésios, que a nossa luta, ela não é contra seres humanos. A nossa luta, em outras traduções, vai falar que é contra potestades, principados. Ou seja, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa. A Vanessa está levantando o dedinho aqui que ela quer complementar. Gente, isso é algo muito, muito importante, porque foi aí que eu comecei a entender. Quando eu li esse versículo, quando coloquei isso em oração e entendimento, eu olhava diferente pro Gabriel, porque assim, eu via, em 10 anos de relacionamento, né?
a gente, não é demais, né? A gente vai fazer 10 anos de casamento ano que vem. 14 anos de relacionamento, eu via no olhar dele que ele tava mudado, que não era ele normal dele, entendeu? A gente sabe que quando a gente conhece a pessoa no momento apaixonado, no momento normal. E nesses momentos de briga, você vê a pessoa enfurecida. E você vê a pessoa, na verdade, no momento da crise mesmo, no caso das mulheres ou homens que estão nessa crise onde a pessoa não tá em casa, onde tá acontecendo muita coisa. Então você vê, parece que a pessoa realmente muda, né? Da água pro vinho. E aí você entende que é uma batalha espiritual. Que às vezes a pessoa ela tá tomando ações que nem ela mesma gostaria, ou que, assim, você vê que ela tá numa luta com ela mesma, porque também ela tá tomando ações, ela tá fazendo coisas que ela no seu estado, digamos, normal, não faria, né? Então, é uma batalha espiritual, entendam isso. É claro que não, com isso você não vai passar a mão na cabeça da pessoa, todos os erros que ela fizer, e falar assim, não, eu entendo, isso aí é o inimigo, é o diabo. Não, você vai ter que tomar o seu posicionamento dentro, né, das coisas certas, que Deus te direciona, porém você vai ter esse entendimento, que o seu marido, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Então não adianta você bater boca com ele, você querer forçar ele a mudar. Bom, agora, uma pergunta que eu vou fazer aqui é mais voltada para os homens. É voltado para as mulheres também, mas é que no contexto que eu vou dizer é mais para homens. Vamos supor, agora que você identificou quem é o seu verdadeiro inimigo, certo? Então, imagina o seguinte, imagina que sua casa vai ser invadida. Hoje à noite, você sabe que a sua casa vai ser invadida por um cara que quer a todo custo matar sua família inteira. O que você vai fazer, você como marido, você como homem? Você vai se esconder atrás do sofá e gritar para sua esposa, ai, pelo amor de Deus, protege a nossa casa, esposa. Ou você vai trancar toda a sua casa, se proteger, pegar, agora eu vou no sentido figurado, tá, gente? Eu não sou a favor de armas, mas nesse contexto, você vai pegar a maior quantidade de armas possível para você proteger a sua família com unhas e dentes. Provavelmente, você como homem, o que vai acontecer é a segunda opção. Você vai proteger a sua família. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o entendimento que nós temos que ter com relação ao inimigo real das nossas vidas. Como se fosse um homem querendo entrar na nossa casa, consumir a nossa família, destruir todo mundo, e a gente está acuado atrás do sofá, indiferente ao que está acontecendo. E a ideia que a gente tem que ter é justamente o contrário, a gente tem que defender a nossa família com unhas e dentes, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer essas batalhas. Exatamente. Vamos acelerar aqui, e senão... mulher, se você estiver sendo a pessoa que tem que defender a sua família, tudo bem, tá? Você tem as armas necessárias também para defender a sua família. No nosso caso, na nossa restauração, foi a Vanessa que iniciou primeiro essa batalha. Exatamente, foi o entendimento do que era essa batalha espiritual, e aí, em seguida, quem leu o versículo vai entender quais são as armas, né? Que as armas, uma delas a gente deu para vocês, que é de orar junto. Isso é uma das armas, e claro, a oração individual também ela é muito forte. E uma das coisas também que eu fiz naquele período, e que eu creio muito que foi assim, muito, muito, né, levado para Deus isso, eu criei um grupo de oração, assim. Não, um grupo de oração na minha casa, com as tia da igreja. Não foi isso. Eu tinha amigos que, espiritualmente falando, me ajudavam muito, e eu marcava todo dia um horário, às 10 horas da noite, a gente vai orar junto. Que eram nossos amigos, o Thiago Ariane, a Thalita. Então, eu mandava mensagem para eles, tipo, 10 e meia da noite, falava, gente, eu vou começar a orar, conto com vocês. E eles entravam em oração junto comigo, orando pelo Gabriel em si, para a salvação dele em si, entendeu? Primeiramente, para todo o contexto que a gente estava vivendo, né? Então, esse conjunto de oração, esses amigos verdadeiros que vão ajoelhar com você e vão orar, é muito importante nesse momento, porque é uma batalha espiritual.
Então, assim, gente, lembrando que, assim, é uma batalha espiritual, só que no caso dessa batalha, ele não vai te avisar como um ladrão, por exemplo. Exatamente. Né? Ele não vai falar assim, olha, eu vou ir na sua família e vou colocar coisas pra destruir a família de vocês. Vou colocar pornografia, vou colocar desentendimento de dinheiro, a ganância, vou colocar outra pessoa que te trata melhor. Ele não vai falar assim diretamente, ele vai vir sutilmente e ele vem de formas... E ele estuda você, então ele sabe quais são suas fraquezas, né? Então, assim, quais são os pontos fracos do seu casamento? Aonde que tá tendo brecha no seu casamento? Aonde tá tendo brecha na sua vida que vai fazer com que ele possa entrar e sorrateiramente invadir e ir plantando, né, as coisas até chegar na destruição total. Então, o que acontece? Ele usa duas armas muito fortes. Que são as duas principais armas do inimigo hoje. Em termos de destruição de lares, digamos, destruição de família, né? Família. Então, a primeira delas são distrações. A gente vive dominado pelas distrações hoje, certo? Então, a comparação com outros casamentos... Essa é mais forte, né? No caso, a comparação em si. Dentro das distrações, a comparação é uma grande distração. Dinheiro, né? Problemas financeiros, uma série de coisas que visam trazer realmente a divisão aí no casamento. Então essas distrações tomam conta da nossa vida. A gente está distraído com a nossa carreira, a gente está distraído com os nossos filhos, a gente está distraído com a nossa família fora do nosso, né, pai, mãe, etc. Então, assim, todas essas distrações visam minar o nosso casamento. E a segunda coisa, que é também importante que o inimigo traz para nos dividir, é seduções, né? Aí, no caso, podem ser diversos tipos de seduções. Mas por que a gente vê tanto casamento terminando? Porque você não está feliz no seu casamento e o que acontece? Você passa a ser seduzido pela ideia de que você vai ser mais feliz com outra pessoa. E pode ser que você já tenha tido... já conheça essa outra pessoa ou não. Pode ser que você ainda não esteja sendo tentado por uma outra pessoa propriamente dito, mas você está sendo tentado pela ideia de que você seria mais feliz com outra pessoa, quem quer que seja. E é muito fácil nesse momento a gente comparar, né? Que a grama do vizinho é mais verde. Então, olha, como essa pessoa me trata bem e meu marido não me trata bem. Olha, eu estou precisando de carinho, a mulher, né, tem a carência. Olha, e esse rapaz do meu trabalho me dá atenção, né? Ou o meu vizinho, ou alguém que seja assim, próximo. Né? Então você vai ver as qualidades, você começa a enxergar as qualidades em outra pessoa. Só que isso é uma distração que o inimigo vai colocando, vai plantando no seu coração, na sua mente, né? E vai começando aos poucos. E você vai alimentando isso. Se você não estiver vigiando, né? Não estiver em alerta, né? Como colocado ali o exemplo do ladrão, isso aí vai aumentando e vai sendo alimentado. Então, assim, a comparação na distração é muito forte, vindo com a sedução. E a sedução a gente entra no algo mais íntimo do casamento, que é o sexo, né? Então, assim, nós temos também que vigiar muito nisso, porque é onde o inimigo mais ataca os casamentos. Porque sexo no casamento, ele é abençoado por Deus. Então, é onde o inimigo vai atacar. Então, é onde vocês param de fazer por não sentir atração um pelo outro, pela correria do dia a dia, porque sexo no casamento é lícito. Então, você tem ali, agora antes do casamento que não é, né? Mas assim, aí... Então, assim, você é facilmente seduzido a ter outros artifícios para o sexo. Então, 60%, isso é uma estatística dos Estados Unidos, 60% dos divórcios, eles são causados pela pornografia. A pessoa, ela é adicta à pornografia e aí ela entende que isso a levou a se distanciar do seu cônjuge. Então, a pornografia, ela não vai te fazer próximo do seu cônjuge, ela vai trazer... vai ser melhor pra gente. Não, isso aí vai se distanciar. E a pornografia, ou seja, ela vai entrar aí, no caso, o inimigo vai colocá-la na tua vida como uma distração,
e depois ela vai ser um gatilho para sedução. Porque se você é viciado em pornografia, muito provavelmente você está ou eventualmente estará aberto a algum tipo de sedução, algum tipo de proposta extraconjugal que vai acontecer. Porque como que você vai adorar a pornografia e não querer consumar aquilo que você assiste na pornografia com outras pessoas? É impossível. Isso é ser humano. Entendeu? Agora, a proposta aqui é a seguinte: você deve fechar essas portas. E fechar essas portas totalmente. O que a gente quer dizer com isso? Não adianta você fechar a porta da sedução por outras pessoas, mas você continuar assistindo pornografia. Não adianta você não assistir pornografia, mas você continuar assistindo aqueles filmes que funcionam como um gatilho para sedução para você. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero ser aquele paranoico que fala, não, você não pode assistir filme de besteira. Não é isso. Só que assim, todo mundo conhece seu coração. Todo mundo sabe até onde você vai, quais são os seus limites. Então, não adianta você parar com a pornografia, mas continuar assistindo aqueles filmes da Netflix que são tão vulgares e baixos que vão trazer para você pelo menos uma parcelinha daquele sentimento, daquela sensação gostosa que você teria assistindo pornografia. E por que a gente está dizendo isso? Porque você não pode deixar nenhuma brecha aberta. Nenhuma brecha. Tem um exemplo que eu costumo usar bastante com os meninos lá da clínica de recuperação do Mão que Resgata. Porque eles estão se recuperando de uma dependência química, certo? Aí a gente tira as drogas da vida deles. Só que eles deixam outros pequenos deslizes. E esses pequenos deslizes vão acabar fazendo com que eles voltem para as drogas. Então, qual que é o exemplo que eu dou para eles? Imagina que a gente tem um galão com 20 litros de água. Sabe aquele galão azul com 20 litros de água? E aquela é uma água pura, a gente bebe aquela água, uma água potável, filtrada, a gente bebe aquela água. Agora imagina que você pega um pouquinho de cocô. A Vanessa começa a rir. Um pouquinho de cocô. Mas assim, só um pouquinho mesmo. Quando eu digo a pontinha de uma colher, uma pontinha de colher de cocô. E daí eu jogo essa colher dentro do galão, mexo até com que tudo isso suma, tampo o galão e coloco essa água para ser bebida novamente. Você vai beber? Você teria coragem de beber essa água? Mesmo sendo do seu filho, tá, gente? Não dá pra beber, não. Você não bebe essa água. Mas eu vou dizer para você, é 99,9% água e 0,1% de contaminação. Mas você não consegue beber essa água. E é justamente essa a ideia que eu quero que vocês tragam aqui para as brechas. Não adianta você fechar 99,9% das brechas e deixar 1% de cocô. Porque essa brecha vai aumentar. Brecha vai aumentar. Vai aumentar, isso é comprovado. Então, a gente tem aqui no versículo de Efésios 5, Efésios 5:3. Vocês podem... Opa, errei. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Então, é fechar realmente as brechas para tudo. E assim, a gente vai escancarar, por exemplo, assim, para vocês. Se a gente colocar, por exemplo, assim, vamos dar exemplos para vocês entenderem o que é não deixar nenhuma brecha. Você sair com alguém, você é casado e você decide sair com alguém à noite, meio sem rumo, assim. Isso aí pode fazer? Claro que não, né? Isso é muito claro que isso aí dá uma brecha gigante Isso aí já é um ato praticamente de traição, né? Então, você meio que não sabe para onde tá indo, você se dá o luxo de sair dentro do carro com uma pessoa. Então, isso é óbvio. Tá, agora você conversar com outra pessoa no WhatsApp, no Messenger, sei lá, em qualquer rede assim. Ficar de conversinha. Brecha. E aí você percebe que tem, né, assuntos ali. Isso sempre pessoas, né, do sexo oposto, claro. Né? Isso é brecha. Tá? Ou você faz academia
E lá na academia tem aquele cara bonitinho que malha junto e você sabe que ele arrasta uma asa pra você e você também Se sente emocionalmente conectado. Exato. Para de fazer academia. Troca de academia. Se você entende que a academia, que aquela parte, vamos dizer, que visualmente falando, tem atrativos de corpos, né? Ali à vontade. Então, assim, se você é homem ou você é mulher, acha que tá sentindo isso, tá sentindo atração, acha que já tá sentindo que é uma brecha, para de fazer academia. Redes Vai sociais fazer também. um outro tipo de exercício em outro local. As redes sociais também. Você percebe que a rede social é uma coisa que te deixa vulnerável, sai das redes sociais. Você precisa fechar todas essas brechas. Agora, uma frase que eu quero que vocês anotem. Se vocês puderem anotar, eu gostaria que vocês anotassem. Por que eu iria lutar contra uma tentação no futuro se eu tenho o poder de eliminar ela agora? É isso que a gente está falando. Por que lutar contra uma tentação lá na frente se eu tenho o poder para eliminar ela agora trocando de academia? Ou saindo do Instagram? Ou bloqueando tais pessoas? Ou, enfim, ou trocando de emprego. Troque de emprego. Se você está num ambiente de trabalho onde tem uma pessoa que você está se sentindo emocionalmente conectado por algum motivo, você tenta mudar de departamento, de local, né, para não ficar próximo. Se não for possível, pensa que se isso aí tá te levando para algo maior, troca de emprego. Porque ou você troca de emprego, porque no seu emprego você é um número, ou você perde a sua família. O que é mais importante para você? Tá? Então, assim, é drástico, nossa, mas, gente, vocês estão falando isso pra trocar... Sim, porque o que é mais importante? De novo, qual que é o centro da sua vida, e né, o objetivo da sua vida, né? Então, assim, tem coisas que você tem que pensar, visualizar um pouco mais à frente. O que vai acontecer se você... Às vezes a gente é muito infantil nisso que o Gabriel falou, de pra que eu vou enfrentar? Se eu posso cortar a tentação hoje, por que eu vou deixar chegar até lá no final? É que a gente vai administrando. A gente acha que a gente é adulto o suficiente. Ah, não, vamos mais um pouquinho, vamos avançar um pouco mais o limite, vamos avançando. E isso isso é criancice, né? Isso parece uma criança testando os limites dos pais. Exatamente. A gente já passou dessa fase, a gente é adulto e sabe exatamente aonde vai chegar. A gente só finge que não sabe. Então, assim, tenta visualizar, mentalizar o que vai acontecer se você ficar nesse emprego com essa pessoa que está te envolvendo emocionalmente, né? Então, assim, visualiza o que isso vai causar na sua vida, na sua família. Isso é uma forma de você entender o que vai acontecer na sua vida. Você vai, além, né, de causar cometer o pecado da traição e ter que se justificar com Deus, mas nós sabemos que Deus perdoa todos os nossos pecados, né? Nós temos essa consciência, mas o que você vai destruir à sua volta, né? Você vai magoar muitas pessoas, você é exemplo para algumas pessoas da sua vida, você vai magoá-las, você vai... se você tem filhos adolescentes, isso vai ser um exemplo, assim, que vai ficar marcado na vida deles. Claro que Deus restaura, Ele vai pegar os pedaços, vai ser possível você retomar a sua vida, né? Assim como nós tivemos nosso casamento restaurado e tem vários outros exemplos de casamentos restaurados. Mas tudo vai ter uma consequência para você enfrentar na sua vida. Então, visualiza isso e tome as decisões corretas. Exatamente. E agora, se a gente pudesse fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês sentem e pensem. Onde nós, eu e o meu marido, ou eu e a minha esposa, somos mais vulneráveis aos ataques espirituais? Dentro do casamento, né? Dentro do casamento. Então, dentro do casamento de vocês vão sentar, conversar e ser sinceros um com o outro, ser verdadeiro, tá? Não adianta mentir, porque senão você vai estar camuflando realmente o que é a sua vulnerabilidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que a gente quer dizer. A Vanessa é comissária de voo. Então a Vanessa, agora ela tá de licença, mas quando ela voltar a voar, ela fica 4, 5 dias fora de casa, tá? Então, a Vanessa lá em Paris,
E eu aqui... Ah, não vai mais pra Paris agora, Não, por enquanto. acabou. Fechou Paris. Mas a Vanessa lá em Lisboa e eu aqui em casa, 4 dias sozinho. No que eu, como homem, sou vulnerável? A gente Não. Deixa eu responder. responda. Eu sou vulnerável. Eu serei vulnerável ao quê? Primeira coisa, pornografia. Pornografia. A minha esposa, 4 dias fora de casa, eu como homem, sozinho, na minha casa, com acesso à internet banda larga E celular na mão. e celular na mão. É óbvio que eu sou vulnerável à pornografia. Então é algo que a gente tem que cuidar. É algo que nós temos que ter um cuidado redobrado. Certo? Então esse é o tipo de análise que a gente quer que vocês façam. O que na vida de vocês é mais vulnerável? Quais áreas são mais vulneráveis aos ataques espirituais aí dentro do casamento de vocês? E analisando, vocês vão encontrar aí como fechar essa brecha, né? Como que a gente vai minimizar? Claro que através daquilo que a gente já colocou para vocês vão orar juntos, né? Isso já começa um fechamento de brecha muito grande, porque um casal fortalecido na oração, né, para ter uma brecha vai ser muito mais difícil. Então, com certeza, o inimigo vai ter muito mais trabalho para entrar aí, né, nas brechas de vocês. Então, orem juntos, tá? Se perder um dia, não tem problema, não perca outro. Invista um no outro. O que seria investir um no outro? Ser intencional em separar um tempo para passar junto, ser intencional em ser carinhoso. Não fique esperando a vontade vir, tá? No dia a dia, na correria com filhos, né? Nós sabemos que os dias vão sendo atropelados, então você tem que ser intencional. Então, deixa um recadinho, um bilhetinho. Mulheres também podem ser românticas, podem ser intencionais. Não fique esperando do marido só essa intencionalidade. Já fique preparando sua cabeça durante o dia, mulher, que você à noite vai dar um trato no marido. E o seu marido não vai conquistar você. A Vanessa batia muito nessa tecla antes. Você não me conquistou nada durante o dia. Aí à noite eu queria fazer alguma coisa, mas você não foi romântico comigo durante o dia. Você não foi o Brad Pitt. Sabe a culpa disso? Os filmes A românticos, culpa gente. disso é dos filmes. Gente, É das músicas românticas. Pensa que eu não assisto mais filme romântico, porque eu sei que eu sou muito emocional nisso. Que daí eu fico criando uma expectativa no meu marido que ele seja igual aquele cara lá do romance. Entendeu? Nossa, mas aí você tá falando também pra todo mundo que eu sou um péssimo cara. Não, ele é romântico, mas é que nós mulheres a gente tem essa, né? Isso muito aflorado, né? Vocês fantasiam demais, É. gente. A vida não é um morango. Não é conto de fada, gente. Então, assim, mulheres, se o marido não deu aquela investida, né, durante o dia pra noite, não tem problema. Você se arrume, fique bonita, passe um perfume, fique cheirosa, se sinta atraente, que ele vai sentir a diferença e ele vai chegar chegando e vocês vão ter uma noite maravilhosa. Então, assim, proporcione esses momentos pra vocês, tá? Seja intencional. E a terceira dica é unam-se. Como a gente falou ontem, unam-se em projetos, em coisas pro casamento de vocês. Então, unam-se na missão do que vocês vão fazer juntos. Unam-se em decisões, sabe? Entenda que o casamento de vocês são uma unidade, tá? Não se dividem, porque a divisão é causada pelo inimigo exatamente para que vocês tenham visões diferentes, objetivos diferentes. Isso não quer dizer que você tem que ser igual ao outro, que você tem que ter a mesma opinião do outro em tudo, não é isso. Mas unir-se no mesmo objetivo de manter o casamento de vocês e que a família de vocês é um projeto de Deus, sim, porque as famílias sendo fortalecidas e restauradas, vocês mudam a família no geral de vocês vão ver a diferença, que os seus primos vão começar olhando vocês diferente, seus vizinhos vão ver vocês diferente, porque algo diferente vai ter na sua casa. Benção. 30 minutos, gente. Vocês Meu vão matar Deus. nós hoje. Gente, mas esse assunto, ele é um assunto muito delicado, é um assunto muito importante, porque é onde a gente vai na ferida, né? E às vezes a gente não quer falar sobre isso, mas é importante, tá? Tem que cutucar isso daí pra gente poder realmente fechar amanhã, se Deus quiser, com chave de ouro, né? Uhum. E vocês entenderam aonde vocês vão lutar, principalmente. Não é um com o outro,
seu marido não é seu inimigo, a sua esposa não é sua inimiga, tá? Por mais que às vezes nesse momento esteja parecendo, mas é algo superior a isso. É isso aí, gente. Então, fiquem com Deus, participem do grupo hoje à noite e façam o desafio, leiam as coisas que precisa ler, faz alguma coisa. Se você continuar vivendo a mesma vida de sempre, não vai ter mudança. Exatamente. Bom? Então, beleza. Até mais, bênção. Fica com Deus. Beijo, tchau.